sejam bem-vindos ao canal do Acho Único, vocês hoje mais um vídeo. E malta, hoje vamos ter grande vídeo, ok? Hoje basicamente vamos então falar dos jogadores que podiam ter jogado por outra seleção. Exatamente, temos aí muitos exemplos na seleção portuguesa, como o Pepe, que eu até já fiz um vídeo a falar disso, que o Pepe nasceu no Brasil e joga pela seleção portuguesa. Ele optou pela seleção das esquinas, mas também podia ter jogado pela seleção brasileira, ok? Foi uma escolha dele. E há muitos outros jogadores que também tiveram a sua escolha e optaram por jogar por outra seleção e não pela seleção que nasceram. Ou então, por causa da mãe ou por causa do pai, também podia ter optado por outra seleção e não a seleção que representa atualmente. Estão a ver? Portanto, vai estar grande vídeo. Se curtiste a ideia, arrebenta esse like, ok? Arrebenta mesmo esse botão do like. Subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes nenhum vídeo aí no canal, ok? É muito importante que faças isso. Vou tentar lançar o máximo de vídeos possível esta semana, portanto, subscrevam e estejam sempre atentos para não perder nenhum vídeo. Compartilhem este vídeo ao máximo, ok? Todos os vossos amigos têm que ver este vídeo, portanto, mandem para os grupos do WhatsApp, grupos de Facebook e digam para o pessoal todo subscrever e deixar like. Ia estar a ajudar imenso ao fazer isso. Nos comentários também comentem o que é que vocês acharam sobre o vídeo, ok? E sobre os jogadores. E também comentem outros jogadores que podiam aparecer aqui neste vídeo e que eu possa até fazer uma parte 2, estão a ver? Portanto, comentem que a vossa opinião é muito importante, a vossa ajuda é muito importante. Agora sim, vamos partir para o vídeo, ok? Vamos falar do primeiro jogador e é isso. E o primeiro jogador é então Rakitic, exatamente, jogador que atua no Barcelona, um grande craque que joga ali no meio campo, joga muito Rakitic, gosto muito do futebol dele, mas então ele representa a seleção da Croácia, porém ele não nasceu na Croácia, exatamente, ele nasceu na Suíça e representou a Suíça até o sub-21. Porém, depois o treinador da Croácia convenceu ele a representar a Croácia e basicamente ele optou pela Croácia então e deixou de representar a Suíça. Mas ele teve até a equipa sub-21 da Suíça. Ele também jogou no Basel, que é a grande equipa da Suíça. E não sei por que razão assim é que o fez mudar de um momento para o outro da Suíça para a Croácia. O treinador também deve ter feito ali a cabeça mas os seus pais e a sua família quase toda não gostou dessa cena, ok? Não gostou do facto dele ter mudado de seleção e deixar de representar o país em que se formou e o país em que nasceu. O que é que vocês acham, malta? Vocês fariam o mesmo que o Rakitic fez? O Umtiti, jogador que joga também no Barcelona, mais um do Barcelona a aparecer aqui nesta lista, mas este jogador representa a seleção da França, foi campeão do mundo, portanto é um grande jogador, né? É um grande jogador, toda a gente conhece o Umtiti, conhecido pelo Big Sam, mas ele nasceu nos Camarões, em Yaoundé, que é a capital dos Camarões. Ele, quando era criança, vivia com muitas dificuldades, os seus pais não conseguiam ter dinheiro para cuidar dele, então acabaram por dar ele a uma família e essa família levou então ele para a França. Na França começou a dar os seus toques na bola e pronto, acabou por se tornar francês passado um tempo e é a história que continuou, vocês todos sabem, né? Conseguiu então ser campeão do mundo a jogar pela seleção francesa. Diego Costa, mano, este gajo foi muito falado quando ele mudou a sua nacionalidade para espanhol. Eles até chegou a fazer uns amigáveis pela seleção do Brasil. O Diego Costa nasceu no Brasil, fez uns amigáveis, porém ele acabou por não ser uma opção para o treinador do Brasil e optou por jogar pela Espanha. A Espanha que estava sem um número 9, sem um avançado mesmo de raiz. Então a Espanha comunicou com o Diego Costa a dizer que gostaria imenso de ter o Diego Costa na sua seleção. E o que é que aconteceu? O Diego Costa acabou por aceitar e acabou então por representar a seleção da Espanha. Foi uma cena que chocou muita gente, ok? Muitos brasileiros não estavam à espera que isso acontecesse, mas aconteceu. Diego Costa fez bastantes jogos pela seleção espanhola, jogou muito bem pela seleção espanhola, ainda joga, ainda vai fazer uns jogos. Não sei se foi convocado aí nos últimos jogos, não tenho a certeza absoluta, ok? Mas eu sei que os jogos que fez pela seleção espanhola ele teve bem e sinceramente acho que ele teve uma decisão acertada, porque a seleção do Brasil não meteu ele a jogar e a seleção da Espanha estava a precisar de um avançado, então ele foi inteligente e optou por jogar pela Espanha. Se calhar muita gente não sabe disto, mas Rafael Guerreiro não é português. Rafael Guerreiro nasceu na França, mas então optou por jogar pela seleção portuguesa. Ele até esteve no sub-21 também, esteve ali na equipa do Europeu sub-21 a jogar pela seleção portuguesa já. Mas enfim, ele então representou o Cayenne de França, representou o Lorient também de França, agora está a jogar no Borussia Dortmund. Mas então a sua academia basicamente foi sempre em França e deve ter sido a mesma cena com o Diego Costa. A seleção francesa não lhe deu oportunidades, então ele optou pela portuguesa, visto que na portuguesa ele sabia que ia ter muitas mais oportunidades
ele sabia que ia jogar e teve uma decisão acertada, joga até hoje, é titular até hoje da seleção portuguesa. Na França iria ser complicado, se calhar hoje até conseguiria, porque a França também não está muito bem em defesas esquerdos, mas ele já não pode representar a França porque já fez jogos oficiais pela seleção portuguesa e agora temos um bom defesa esquerdo, Rafael Guerreiro, na seleção portuguesa. Koulibaly, que para mim é um dos melhores defesas centrais do mundo, para mim e para a maior parte das pessoas, porque ele joga muito, joga atualmente na Napoli e eu achei bastante curioso quando fiz esta pesquisa, eu não fazia ideia que ele tinha nascido na França, o gajo nasceu na França e representa o Senegal, pais senegaleses, mas criado na França. Ele jogou no Metz, que é da França, teve a maior parte da sua academia lá, depois também jogou no Genk e então foi para o Napoli e está na Napoli até hoje. Mas é bastante curioso, ele nasceu na França, mas pronto, por causa que os seus pais eram senegaleses, ele optou por jogar pela seleção de Senegal. E é sem dúvida o grande nome, ou um dos grandes nomes da seleção de Senegal, porque o Senegal também tem outros grandes jogadores, como por exemplo o Mané, jogador do Liverpool, que também joga muito a bola. Ansu Fati, um jogador que chegou a ser falado muito aí há pouco tempo, porque ele nasceu na Guiné-Bissau e estava a ser cobiçado por duas seleções, seleção espanhola e até mesmo a seleção portuguesa. Infelizmente ele não optou pela seleção portuguesa, optou pela seleção espanhola, o que era meio que óbvio, né? Visto que pronto, ele estava a jogar na Espanha, já esteve a jogar na Espanha há muitos anos, ok? Ele já está no Barcelona há muitos anos, portanto era um bocado óbvio que ele ia optar pela seleção espanhola, mas pronto, havia uma pequena probabilidade dele jogar para Portugal, mas infelizmente isso não aconteceu, ok? Ele poderá ter a sua oportunidade de se estrear agora nesta terça-feira, porque o Carlos Pérez, jogador também do Barcelona, está lesionado, então a equipa sub-21 da Espanha convocou Ansu Fati e pode ser então a sua oportunidade de se estrear pela seleção espanhola. Quem diria que o miúdo de 16 anos ia jogar pela seleção sub-21 de Espanha? Ainda por cima um jogador que nem sequer nasceu na Espanha, né? Nasceu em Guiné-Bissau. Mas vamos ver como é que ele vai sair. Espero mesmo que ele jogue na terça-feira, porque eu quero vê-lo jogar. Quero ver se ele vai conseguir dar-se bem na seleção sub-21 espanhola. O Griezmann, malta. O Griezmann podia ter jogado pela seleção portuguesa, porém ele optou pela seleção francesa. E vocês devem estar a perguntar, mas por que razão Griezmann podia ter jogado pela seleção portuguesa? Eu vou-vos explicar. Basicamente o seu avô, Amar Lopes, nasceu em Portugal e jogou no Passos Ferreira, é uma lenda na equipa do Passos Ferreira, mas enfim, ele então nasceu em Portugal, o seu avô, só que depois acabou por emigrar para a França, no qual teve 5 filhos. Um dos filhos é então a Isabelle, e a Isabelle é a mãe do Griezmann, é a mãe do Griezmann. E pronto, basicamente Griezmann e a mãe dele são franceses, nasceram na França. Mas lembrando que o avô dele é português. E ele ia várias vezes de férias para Passos Ferreira, ok? Férias de verão e que ia muitas vezes para Portugal, para Passos Ferreira, passar lá algumas férias. Ele nas equipas de base, até o sub-21, estava a jogar pela França e que estava a correr tudo muito bem. Porém, aconteceu aí um grande problema na seleção francesa, em que 5 jogadores basicamente foram suspensos. Um deles era o Griezmann. E porquê que foram suspensos? Porque foram a uma discoteca sem autorização. Então o representante da seleção sub-21 francesa ficou muito zangado, ficou muito chateado com isso e acabou por suspender esses jogadores durante muito tempo, ok? Durante mesmo muito tempo. E o Griezmann ficou um bocado naquela, tipo, será que alguma vez eu vou voltar a ser convocado para a seleção francesa? Então ele ficou com isso na cabeça e pensou por momentos em ir representar a seleção portuguesa. Nessa altura ele esteve muito perto de representar a seleção portuguesa. Eles até falaram com a mãe dele e apresentaram mesmo aí uma proposta futura, ok? Uma coisa séria para ele ter em conta e para ele levar para o futuro. Mas pronto, acabou por não acontecer. Porquê? Porque depois da suspensão ele foi novamente convocado pela seleção francesa e está lá até hoje, é um dos grandes craques da seleção francesa. Mas é engraçado, né? É engraçado que ele por momentos esteve perto de representar Portugal por causa daquela suspensão e poderia ter acontecido se ele não voltasse a ser convocado pela seleção francesa, mas isso aconteceu e impossibilitou então Griezmann virar português e jogar pela seleção portuguesa. Imaginem só Portugal com Ronaldo, Griezmann, Bernardo Silva, João Félix, estes gajos todos na frente. Se calhar não iam jogar todos na frente, mas ia ser ali uma frente de ataque muito forte. Ia arrebentar completamente. Ia ser uma cena muito boa de se ver Griezmann ali na equipa portuguesa. Vocês comentem aí o que é que vocês achavam, ok? Se Griezmann estivesse na seleção portuguesa, se vocês curtiam. Eu acho que a maior parte com certeza vai dizer que curtia, né? Porque o Griezmann é um grande craque e acho que ia ajudar muito a seleção portuguesa. Enfim, malta, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Se vocês gostaram, arrebentem nesse like. Esquece, estourou o mesmo botão de like.
subscrevam o canal se ainda não são inscritos, compartilhem este vídeo com todos os vossos amigos, digam para os vossos amigos subscrever, deixa like no vídeo, está a ajudar imenso a fazer isso. E é isso, malta, então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui, tamo junto.